Rádio Livre. Apresentação: Adolfo Campos. Agora são 8h34 no Rádio Livre pela Difusora Goiânia. O prefeito de Trindade, Ricardo Fortunato, ele está com a gente aqui no Rádio Livre. É que nós temos recebido todos os dias muitas denúncias de que ele, com a prefeitura está obrigando funcionários da prefeitura a ir a eventos onde o irmão dele, que é candidato a deputado estadual, está presente. Ricardo Fortunato vem aqui para trazer a versão dele. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Para nós é uma satisfação imensa falar numa rádio de tanta credibilidade, principalmente para enaltecer e esclarecer essa quantidade de denúncias infundadas contra a nossa administração da cidade de Trindade. Pois não, Ricardo? A questão início de campanha, em todo o país há sempre um acúmulo de acusações contra quem está no poder. Na mesma tecla sempre batida de uso de máquina administrativa. Essa história de pressionar funcionário público é uma bobagem pura. Todos sabem que o servidor é concursado e também os contratos e comissionados têm a sua livre liberdade, principalmente no sistema democrático que nós vivemos. A fiscalização do Ministério Público também e dos procuradores eleitorais está muito rígida nos últimos anos. Muito mais agora com controle, muito mais rigoroso em todas as ações, principalmente quem detém o poder. O próprio Ministério Público se mantém atento. Só um exemplo, Adolfo. Foram feitas 3 representações contra o candidato a deputado Nélio Fortunato no período da romaria do mês de julho. Um de painel eletrônico, um de balões suspensos e camisetas da Polícia Civil. Dizia-se, tratava de promoção pessoal. E que a Justiça nem levou em consideração e simplesmente solicitou o arquivamento. Quando se trata de uma candidatura como Nélio Fortunato, por ser meu irmão, todos sabem que trata de uma candidatura supervisada pelos adversários. Aliás, os mesmos adversários que nós derrotamos nas últimas eleições. Nada pesa contra a Prefeitura de Trindade. Muito pelo contrário. Nós preocupamos com a lisura, com a legalidade de todos os atos administrativos de Trindade. O que nos preocupa é quando gente do rádio e TV se arfora do Ministério Público para acusar e às vezes tripudiar sobre qualquer favor de um candidato, mesmo quando isso se faz de forma indireta. Eu fico aqui surpreso quando eu vejo o diretor da Rádio Difusora me desacatando em um jornal com todo tipo de acusação e no dia seguinte escuto o Padre Jesus, que trabalha na Rádio Difusora, repetindo as mesmas acusações, agora ao vivo, na própria difusora. Aí me parece que não existe questão de 2 pesos e 2 medidas. Uma orquestração a favor do candidato apoiado pelo diretor da Rádio Difusora. Isso pesa ainda mais, quando se sabe que a Rádio Difusora é dirigida pelos coordenadores da Basílica do Pai Eterno, o que pode configurar ainda mais, envolvendo uma entidade de grande peso regional. Ao ouvir o Padre Jesus Flores conclamando quem tem acusações contra a Prefeitura de Trindade a procurar logo o Ministério Público, me cheira a campanha orquestrada em favor do meu principal adversário, a quem o diretor da rádio passou ostensivamente a apoiar, inclusive nos carros de som nas ruas da cidade de Trindade. Está nascendo aí um perigoso desequilíbrio de força. Basílica, Rádio Difusora de Goiânia, o seu diretor, o seu principal comentarista abrindo fogo contra a candidatura do deputado Nélio Fortunato em favor do Jean Darro. Uma situação em que o Ministério Público Eleitoral precisa analisar com muita urgência. Primeira denúncia. Quem banca a campanha de Nélio Fortunato é a Prefeitura. Prefeito Ricardo Fortunato, o senhor com seus assessores, vocês estão ou não pressionando as pessoas? Hein, prefeito? Oi. Prefeito, o senhor, interrompendo aí a sua leitura, o senhor e seus assessores estão ou não
A verdade qual é? Pressionando as pessoas a irem a eventos a favor do seu irmão, que é candidato a deputado estadual. Essa demonstração que eu estou fazendo, primeiro, a questão da introdução, para chegar ao meu ato de conclusão, que claro que não existe nenhum tipo de pressão, o que não pode ser utilizado. Estamos vendo aqui na cidade de Trindade, o diretor da rádio, Gleison Cabrillo, que apoia o candidato da Janda Rô, em TMDB apoiando a candidatura e fazendo esses atos de leviandade contra a administração municipal. O repórter Cid Ramos esteve ontem à noite a um evento em Trindade, em que o irmão do prefeito, candidato a deputado, estava presente. Não é, Cid Ramos? O que é que você viu, Cid? É verdade. Bom dia, Adolfo. Bom dia, ouvinte do Rádio Livre outra vez. Ontem eu fiquei por mais de 1 hora na saída para Santa Bárbara, em um galpão enorme, onde foi inaugurado ontem, ou pelo menos houve uma reunião específica de funcionários da administração da Prefeitura de Trindade, uma reunião com o candidato. Nessa reunião foi pedido apoio. Isso ninguém contou à Rádio Difusora. Isso ninguém denunciou. Eu estive lá, eu vi, eu acompanhei e eu conversei, embora não tenha conseguido falar, gravar, não tenha eu ouvi vários, não foi nenhum nem dois, dezenas de servidores do município com os quais eu conversei e me confirmaram, a presença era obrigatória. Os gerentes, os chefes de seções na prefeitura disseram para esses funcionários que conversaram com a reportagem da Rádio Difusora que a presença naquele evento era obrigatória, Adolfo. Perfeito. Prefeito, os funcionários... Eu fico muito feliz com essas declarações, e isso, inclusive, foi gravado em mesmo essa reunião. Encaminhamos, teve membro do Ministério Público acompanhando, na total legalidade de todos os atos. E seu repórter, uma demonstração de grande desinformação, não era apenas centenas, não, eram milhares de pessoas que estavam lá acompanhando, e eu fiz como processo democrático, solicitei como se fosse um comício o pedido do voto, amparado por membros do Ministério Público, fiz questão de fazer a gravação, e agora é uma demonstração que eu sou um prefeito querido na cidade, um cabo eleitoral fortíssimo. É essa a nossa posição. E para desinformação eu poderia ter entrado, poderia ter gravado, poderia ter feito as questões, foi fora de expediente, em local que não era público, ou seja, perfeitamente legal, meu senhor. O que eu fico observando esses atos, toda pessoa, como qualquer candidato, fora de horário de expediente, eu sou um cabo eleitoral e estarei à frente da campanha pedindo um voto, caminhando e ajudando a consolidar a eleição de Nélio Fortunato. Perfeito. Não, eu quero falar, Adolfo. Sim, padre, perfeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, padre. Como é que está o senhor, meu Tudo querido? bem, graças a Deus. Prefeito, acho que o senhor me entendeu muito mal. Eu disse que há acusação de pressão para adesivar, pressão para acompanhar a passeata, pressão para perder o emprego. Falei, gente, estão dizendo isto, e falei, numa democracia, a gente não fica falando apenas em botecos, não fica falando apenas ao ar, mas numa democracia, se existem estas denúncias contra o prefeito, o caminho é procurar o Ministério Público, denunciar ao Ministério Público, ainda que sigilosamente preservada a identidade das pessoas, e não podemos ficar apenas falando assim de uma forma leviana e irresponsável. Eu apenas mostrei um caminho que as pessoas que têm críticas concretas contra a campanha do seu irmão e do senhor patrocinando o seu irmão, que procurasse o ministério, porque eu não tenho candidato, não assumo candidato, não participo de nenhum ato de políticos, não importa o partido, não participo. Eu apenas lembrei que não é ficar falando no ar, mas o caminho para quem tem para falar é o Ministério Público. Então, prefeito, eu não assumi,
nenhuma campanha, não tenho candidato, não sou eleitor em Trindade, sou eleitor em Goiânia, de tal modo que eu não tomei um partido e apenas indiquei um método que, numa democracia, as pessoas devem seguir se querem realmente contribuir com a democracia, prefeito. Prefeito, Ricardo Fortunato, muito obrigado ao senhor aí pela participação. Deixa eu concluir o raciocínio do Padre Jesus, por gentileza. Dentro disso, eu gostaria, Padre, todo respeito, carinho e consideração pela sua credibilidade, pela sua força, os estados do respeito que eu tenho pelo senhor. E foi a questão da interpretação que foi feita pelos nossos aqui ouvintes, pela questão